Você tem um forte desejo de pregar a palavra de Deus, mas na hora de pregar bate aquele nervosismo, tremedeira nas pernas, você esquece a sua mensagem e não sai nada do que você preparou? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te dar algumas dicas para você controlar o nervosismo na hora de pregar. Mas antes, deixa eu colocar essa câmera ali, apoiar ela em algum lugar porque minha mão já está doendo. Então vem comigo! Olá, eu me chamo Lucas Lopes, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Mas antes de partirmos para as dicas, se você é novo por aqui no canal e você ainda não é inscrito, eu quero te convidar a se inscrever no canal, a ativar as notificações. É um botãozinho que vai estar aqui do lado de se inscrever, ativar as notificações para você ajudar esse canal a crescer, tá certo? Então, alguns segundinhos aí para você fazer esse passo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quantas oportunidades para pregar a palavra de Deus você já não rejeitou por conta da vergonha ou da timidez? Ou quantas vezes você até aceitou pregar a palavra de Deus, mas na hora de expor o sermão não saiu conforme você planejou? Você esqueceu o que você ia falar, você ficou muito nervoso, as pernas tremeram, gaguejou e a igreja não conseguiu absorver aquele sermão que você tinha para entregar para a igreja. Então por isso eu quero te dar algumas dicas aqui para você vencer esse nervosismo, tá? Mas antes eu quero te dizer uma coisa, olha. Frio na barriga, tremedeira, isso vai ser normal, tá? Isso é normal com todos os pregadores. Eu conheço grandes pregadores que pregam a palavra de Deus há anos e até hoje sentem esse frio na barriga. Eu até falo que esse frio na barriga é algo bom, né? Porque ele nos mantém humildes e dependentes da presença de Deus. Então, frio na barriga, aquele nervosismo, você sempre vai ter. Nunca você vai chegar a um ponto de falar, olha, eu não sinto mais nervosismo para pregar a palavra de Deus. Não, isso sempre vai ocorrer, mas o que você não pode deixar é fazer com que esse nervosismo atrapalhe a sua mensagem ou te tire do altar, certo? Então, algumas dicas aqui para você vencer esse nervosismo, mas tenha ciência. Esse frio na barriga nunca vai deixar de existir. A primeira dica que eu quero dar para vocês é estude muito o seu sermão, a sua pregação. Quando você vai para frente do altar, quando você chega no púlpito, você não está seguro daquilo que você vai falar, você pode ser um pregador iniciante ou você pode ser um pregador que tem mais experiência. Se você não estiver seguro do que você vai falar, é bem provável que você vai ficar muito mais nervoso. Então, para você que está iniciando, para você que sente que o nervosismo te atrapalha, estude muito o seu sermão. Muitas vezes o nervosismo acontece por conta disso. Você não teve muito tempo para preparar o sermão, você não teve muito tempo para entender o seu sermão. E muitas vezes você vai para cima do altar sem ter se preparado direito. Consequentemente você vai ficar muito nervoso e não vai conseguir desenvolver a sua pregação da forma que você queria. Então, estude bastante, certo? Se você tem 30 dias para preparar o sermão, use esses 30 dias para você preparar esse sermão, certo? Grave o sermão na sua mente, porque eu tenho certeza que fazendo isso, quando você chegar no púlpito para entregar a mensagem, você vai estar muito tranquilo. Então essa é a primeira dica, estude bastante o seu sermão. A segunda dica é ensaie a sua pregação. Eu comecei a pregar com 14, acredito que foi 14 anos de idade, eu tenho 24, então tem aí 10 anos que eu ministro a palavra de Deus. E desde quando eu comecei, eu sempre quando eu preparo o sermão, eu preparo o meu esboço, eu preparo o sermão em si, e eu normalmente pego uma caneta, alguma coisa que dê para segurar, para figurar como se fosse um microfone, e eu ensaio meu sermão. Eu ensaio como se eu estivesse na igreja. Isso faz com que eu grave a mensagem rapidamente. Eu quero explicar uma coisa aqui para você que é muito interessante, que eu vi há um bom tempo, e isso é verdade. A nossa mente, o nosso cérebro, ele não sabe diferenciar o que é imaginação, o que é realmente verdade. Por exemplo, se você está imaginando que você está na igreja pregando, para o nosso cérebro, aquilo não é uma imaginação. Para o nosso cérebro aquilo é real, porque não sabe diferenciar essas coisas. Então, normalmente, o que eu faço? Até hoje eu faço isso. Quando eu vou pregar em uma igreja que eu não conheço, eu normalmente vou para frente de um espelho, às vezes nem precisa ser na frente do espelho. Eu fico me imaginando na igreja, fico imaginando as pessoas ali sentadas, ouvindo a mensagem, e eu fico pregando literalmente o sermão para mim mesmo. Isso faz com que quando eu me imagino na igreja, faz com que quando eu chegue no púlpito para ministrar, eu fique menos tenso, menos nervoso. Porque como eu disse anteriormente,
O cérebro do ser humano ele não sabe quando você não sabe diferenciar o que é imaginação do que é real. Então, para o cérebro, quando eu chego na frente da igreja para ministrar, parece que já aconteceu aquilo, porque eu já me imaginei antes. E você sabe que quanto mais a gente coloca em prática, quanto mais você se expõe na frente do púlpito, na frente da igreja para ministrar, menos nervoso você fica. Então, quando você fica se imaginando na frente do púlpito, quando você chega lá, consequentemente, tá? Naturalmente, você vai estar muito menos nervoso do que antes. Então, faça isso. Ensaie o seu sermão. Não é vergonhoso você ensaiar a sua pregação. As pessoas ensaiam, por exemplo, os cantores ensaiam os seus hinos, os tocadores ensaiam as melodias dos seus hinos. E o pregador também ele pode ensaiar o seu sermão. Então, faça isso. A terceira e última dica é você criar um esboço, tá? Não confie 100% na sua mente. O esboço é importante para o pregador. O esboço, ele não é, eu vou até gravar um outro vídeo mais à frente explicando como criar um esboço, mas o esboço você não vai escrever a sua mensagem inteira. Você não vai colocar ali toda a sua mensagem. Você vai separar ele na introdução, desenvolvimento e conclusão. E você vai colocar tópicos ali na introdução, tópicos no desenvolvimento, tópicos na introdução, para te lembrar o que você deve falar em cada parte. Por exemplo, às vezes isso acontece muito, é normal. Você está pregando a palavra de Deus e muitas vezes a sua mente dá um branco. E aí você vai, olha no esboço, você então percebe qual que é o próximo assunto que você deve falar, onde que você parou. Isso é muito importante para quem prega a palavra de Deus. Então quem está iniciando agora o seu ministério da pregação, não esqueça de criar um esboço, tá? Não confie 100% na sua mente. Quando você cria um esboço, é sinal que você tem compromisso com a palavra de Deus e você tem compromisso com a pregação que você vai entregar para as pessoas que estarão ouvindo, tá? Então essas foram as 3 dicas que eu quero passar para você. Vamos recapitular aqui. A primeira, estude bastante o seu sermão. Você tem que entender aquilo que você vai pregar, você tem que entender o seu sermão. A segunda dica é você ensaiar bastante, né? Ensaie bastante sozinho. E a terceira dica é criar um esboço. Fazendo essas 3 coisas, eu tenho certeza que na hora de pregar a palavra de Deus vai ficar muito mais fácil, você não vai ficar tão nervoso e você vai conseguir desenvolver a mensagem com qualidade, tá certo? Mas lembre-se, nervosismo, frio na barriga sempre vai existir. O que você não pode fazer é deixar com que esse frio na barriga te impeça de chegar ao altar ou que esse frio na barriga atrapalhe você de desenvolver a sua mensagem. Tá certo, meus irmãos? Eu agradeço por você ter ficado comigo até o final desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele joinha. Se você tem alguma dúvida, se você quer algum vídeo que eu venha gravar aqui para você, deixa aqui nos comentários, tá? Alguma dúvida que você tem sobre a pregação, sobre o sermão, deixa aqui nos comentários que eu vou ler todos os comentários. Eu vou fazer o possível para gravar esse vídeo. Então, se inscreva no canal, ative as notificações para você ser o primeiro a ser avisado sempre quando eu postar um vídeo novo por aqui. Um forte abraço, fique com a paz do céu e até a próxima.